Boa noite, queridos amigos da TV7. Boa noite, Cris, nossa convidada de hoje, Cris Mascarenhas. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Gledson. Muito obrigada, né, pela acolhida, pelo carinho de estar aqui com vocês. E boa noite a todos que estão agora nos acompanhando. Estamos aqui hoje reunidos nessa missão espírita da divulgação da doutrina, em que hoje nós assistiremos essa querida maravilhosa, essa convidada fantástica, que veio lá de Recife. Quer dizer, ela permanece em Recife, mas a internet, graças a Deus, está nos permitindo isso, em que ela falará sobre as leis morais. Nesse sentido, nós vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo uma leitura preparatória do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A missão que nós sorteamos agora, bem apropriada, Cris, para a temática, já que a conhecemos, na cruz, lição 46. Ele salvou a muitos, e a si mesmo não pôde salvar-se. Está lá em Mateus 27, 42. Sim, diz Emmanuel, ele redimira a muitos. Estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara, tanto para quem atingir o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado no amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Perdera-lhe a fronte, empastada de sangue no madeiro, e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim, também ocorre no ciclo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Assim, com essa reflexão belíssima, eu convido a todos nesse momento a recolherem-se em si, nesse silêncio interior, se preferirem fechar os olhos, deixar a respiração tranquila, senti-la, sentir-se neste momento do aqui e agora, e que possamos evocar sutilmente, com o nosso coração aberto e com a nossa mente desprovida de qualquer interesse, a imagem excelsa do Mestre amado Jesus de nossas vidas. Este que abriu a mensagem 46 na cruz, através das palavras belíssimas, poéticas de Emmanuel. Que possamos vê-lo com braços abertos, não mais em cruz, mas na luz com braços abertos, a nos sorrir, a nos esperar. Que possamos dizer, espiritualidade amiga, esteja presente conosco hoje, nessa noite maravilhosa de 4 de setembro de 2021. Aqui estamos, diante
dessa proposta transformadora que as palestras virtuais têm promovido em nossas vidas. E nesse sentido, Senhor Jesus, possamos nós estarmos abertos e atentos às propostas renovadoras que a nossa querida convidada, a Cris Mascarenhas, que ela seja alimentada pelo verbo fácil e com a sua proposta dos seus estudos, nos envolver com a sua motivação nesse hálito renovador das leis morais. Sê conosco, Jesus. Sê conosco, espíritos amigos, protetores da vida, compromissados com a transformação do planeta. E que essa transformação não poderá haver sem a nossa própria transformação. Sê conosco, iluminai a todos e chegai também agora, nesse momento, em todos os lares. Muita paz e bem para todos nós. Que assim seja, para todos sempre. Assim querida seja. Cris Mascarenhas, embora chegássemos hoje um tanto quanto assolapados pelo horário, pelo relógio, mas é com muita felicidade e gratidão a Deus que estamos aqui, e farei eu, ousadamente, uma pequena leitura de uma apresentação sua. Cris Mascarenhas, lá de Recife, dessa cidade belíssima, que me apraz muito, sempre que posso estou aí, voluntária da Federação Espírita Pernambucana, coordenadora do NEP Brasil, também do projeto Escutatória na área de divulgação, apresentadora do programa de estudo do Evangelho de Lucas, à luz da doutrina espírita, membro do Instituto Espírita Vida. Profissionalmente é formada em comunicação. Atua em DHO, Desenvolvimento Humano, organização, coach de vida e carreira, especialista em psicologia positiva, uma colega minha, né? Programação neurolinguística, grafologia e recursos humanos, concluindo então a formação em business coach. É com muito prazer, em nome de todos os sergipanos, espíritas e não espíritas, que nós lhe damos as boas-vindas nesse tema maravilhoso intitulado As Leis Morais. Assim, Cris, eu passo a palavra para você. Muito obrigada, viu, Gledson? Que amor, quanta gentileza, né? Quanto carinho aí no acolhimento. Que tenhamos uma excelente noite, que Jesus nos ampare. E uma boa noite especial a esses sergipanos, né? Que já estão no meu coração, já estou muito juntinho. Aí eu faço um encontro também com Jeane. Então, eu estou assim, olha, me sentindo já sergipana, viu? Só falta, já conheço a cidade, também gosto muito, né? Voltar quando a pandemia passar. Mas aproveitando, né, que eu toquei nesse assunto, nesse momento, um momento de transição planetária também, em que estamos um pouco desnorteados, né, inseguros, a lei traz essa proposta. A lei nos põe no prumo. A lei nos diz o rumo certo. Ela nos coloca no trilho. E esse trilho é o bem. Esse trilho é que nos vai levar à felicidade, né, para o local certo. O mal, na realidade, é quando a gente cai, né, desse trilho. E aí ele entra nessa ausência do bem. Mas é uma construção nossa, né, não de Deus. Então, falar das leis é mais leve do que se pensa, porque a gente pensa em lei, nossa, é uma coisa assim que está obrigando, né, tem um peso. Para os judeus, quando eles falavam assim de justiça, dos justos, os justos eram quem? Eram aqueles que cumpriam a lei, obedeciam à lei. Essa lei podia nem estar muito certa, mas eles cumpriam, tinham que obedecer à lei, né? Então, nós tivemos revelações durante esse tempo, nessa caminhada da gente, né? E a gente fica se perguntando assim, para que tanta revelação? Tantas revelações, se lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, os amigos espirituais dizem a Kardec que as leis estão gravadas na nossa consciência. Para que tanta lei, então, né? Mas aí a gente se afasta dessas leis. E Deus, por misericórdia, nos relembra, manda missionários, mandou o seu próprio filho
amado, Jesus, né, pessoalmente aqui na Terra, para ir nos relembrando e atualizando, porque nós vamos amadurecendo, então nós vamos precisando também que entender de uma maneira diferente essas leis, né? Existe esse aprofundamento, mas elas estão conectadas. Existe uma conexão, é isso que a gente vai ver. A lei de Deus é imutável, ela não muda. A gente vai adaptando, lá em Moisés misturou com a lei civil, mas a lei de Deus, realmente, ela não tem alteração, né? Então, ela vai apresentando, na realidade, faces diferentes. São desdobramentos, né? E vai avançando. Será que a gente pensa realmente que, com o advento da doutrina espírita, não vai ter mais revelação? Não precisa mais de lei? Não precisa mais de novos ensinamentos? Se a gente entender as leis como esses ensinamentos, essas recomendações de Deus, né? Vamos pensar, se o espírito não para de evoluir, nós estamos num momento determinado de nossa encarnação, na realidade, de nossa evolução, né? Então, a gente viu aí Moisés trazendo Deus único, né? Trazendo aquela Torá, aquelas tão detalhadas, 613 ensinamentos, como lavar as mãos até. Tinha que descer a esse nível, por conta da condição daquele povo, né? E a primeira revelação, ela fala de como o homem agir no mundo. Esse foi o objetivo, né? Quando a gente vai para Jesus, Novo Testamento, segundo a revelação, Jesus traz o quê? O componente amor. No Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, ou Velho, ou Primeira Aliança, né? Tem tantos nomes. O que é que a gente vê? O amor só aparece 4 vezes, essa palavra, nele. E Jesus traz o amor, e traz um amor ainda, vai mais além do amor, vai para o perdão, que para eles era inconcebível, porque dizia que era para odiar, que não está no Primeiro Testamento. Não consta que é para odiar ninguém. Aí é a interpretação rabínica, que eles tinham liberdade para fazer e passavam o dia todo fazendo isso, na realidade. Mas na frente, no século XIX, conforme prometido por Jesus, vem o Consolador. Por que o Consolador, né? A doutrina espírita vem falar da imortalidade. É essa reflexão. É uma doutrina que não impõe nada, porque ela vem justamente libertar da ignorância, trazer essa verdade, né? Desvendar os mistérios, trazer a comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Através da mediunidade, vem trazer a questão da reencarnação, da pluralidade, apesar de que já existia reencarnação lá atrás, mas num entendimento diferente, meio mais para a ressurreição do que reencarnação, né? Então, esses fenômenos, né, que vieram, que Kardec aí codifica, cataloga, que dá esse entendimento maior para a gente, né? O Emmanuel, ele diz o seguinte, que para cada povo tem a lei perfeita. Era perfeita naquela época, para eles, né? Então, essas revelações são revelações universais, que elas estão conectadas e vêm para justamente nos ajudar nesse caminhar, né, para que a gente possa seguir. Existiram revelações regionais também, que a gente chama, que era destinada a um povo, especificamente, como os Vedas, na Índia, né? Então, a gente também tem essa questão. Leis deuteronômicas, Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco mosaico, né? Aí a gente vê o seguinte, que os 10 mandamentos, falando assim para a gente ter um entendimento mais simples, eles estiveram em Êxodo. Essas leis estiveram em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 a 17, é quando ele aparece. Essas leis não tinham esse nome não, de 10 mandamentos, tá certo, gente? Isso foi mais para frente. E depois ela aparece, Êxodo foi o primeiro livro, aparece lá em Deuteronômio, que foi o último livro, novamente, através de Moisés no Monte Sinai, e aí por isso que chama a segunda lei. Essa segunda parte, que é justamente 7 semanas após saírem do Egito, né? Só chegaram na Palestina 40 anos depois. E aí é aquela que vem nas 2 tábuas, né? Que Moisés quebra as tábuas, porque quando desceu do monte, o Monte Horebe, eles estavam cultuando o bezerro de ouro, aquela questão toda, mas se refazem as tábuas, né?
Então, gente, essas leis não são leis naturais de Deus, são leis mais civis, tá certo? Que Moisés recebe mediunicamente, tá? Um fenômeno muito claro para a gente. Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, ele pega aquelas leis de Êxodo, que eram enormes, que eram bem detalhadas, resume, agrupa, e a Igreja Católica adota, até hoje, esse formato, né, que a gente vê dos 10 mandamentos. Como é essa estrutura dos 10 mandamentos? A gente tem 3 leis no início, que fala do quê? Do relacionamento do homem com Deus. Adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Adorar apenas a Deus. O mandamento do meio, ele é solto. E é o único mandamento que tem uma promessa, porque é honrar pai e mãe para que você tenha dias estendidos na terra. É curioso isso. É o único que tem uma promessa. E observem, honrar pai e mãe. Honrar, não necessariamente amar, mas respeitar, mas cuidar desse pai e dessa mãe, porque eles são co-criadores. Eles estão aí numa transição dessas leis, entre Deus e o outro, porque os 5 últimos mandamentos tratam da relação do homem com o outro. Então, esse honrar pai e mãe é muito significativo, né? Aí, Jesus resume tudo em amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Este é o maior mandamento. É o primeiro e maior dos mandamentos. E o segundo é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O outro é uma referência para mim, certo? Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Né? Ele não veio derrogar a lei, pelo contrário. E nem os profetas, que os profetas tinham liberdade para interpretar como quisesse. E ele deu a sua interpretação, Jesus. Né? Então, para o judaísmo, uma curiosidade. No judaísmo, esses 613 que a gente falou, mandamentos lá da Torá, que eles chamam mais de ensinamentos, não exatamente de mandamentos, eles falam que é um conjunto orgânico e indissociável. Isso quer dizer que, para eles, tem que cumprir os 613. Não existe meio termo. Você está no pecado. Se você esquece de um, né? Tem metade não e metade sim. É bem interessante isso, né? Então, nós vemos aí Moisés, Novo Testamento e doutrina espírita. Aí a doutrina espírita traz as leis morais, também 10, também no Pentateuco, de Kardec, agora, né? Aí qual é a primeira? Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Do que é que fala isso? De não adorar outros deuses, não adorar esculturas, ou seja, não adorar as coisas materiais, né? Não terás outro Deus diante de mim. Quando a gente vai para as leis morais, a gente lembra de quem? A gente associa a lei de adoração. Essa é fácil demais. E aí, o que seria essa adoração? A gente adorar a Deus, a gente louvar, obviamente, mas a gente manter uma sintonia com Deus, a gente elevar o pensamento a Ele, de coração, né, em todas as nossas ações, porque nosso problema é que nós tiramos Deus de nossa vida, nós tiramos Deus de nossas decisões, de nossas escolhas, não consultamos. Nos achamos onipotentes, oniscientes, queremos tomar o lugar de Deus. E aí a gente se perde nessa questão, né? Mas também a gente pode refletir, quem são esses outros deuses que não devemos cultuar? Não estamos só falando de esculturas que simbolizem outros deuses. Mas nós temos outros ícones. O sexo, o dinheiro, o orgulho, a vaidade, o materialismo, tudo que nos rouba essa atenção para as coisas materiais, nos escravizam e estamos cultuando, né? Estamos louvando. Então, a gente precisa, para contrabalançar isso aí, a gente precisa prece, louvar, contemplar a natureza,
contemplar o outro. Emmanuel diz o seguinte, que só o fato da gente estar diante de outro, a gente já tem que agradecer. Olha só. Também não criticar quem faz uso de uma imagem, quem faz uso de um texto, porque isso tem também, e aí o meu amigo Gledson, né, que já falou aí que é meu colega em psicologia positiva, a gente sabe que tem a questão psicológica, que às vezes a gente precisa de materializar a fé da gente. A gente precisa que algo nos conecte. E às vezes esse algo é uma foto, é um texto, é um objeto que eu olhando eu vou lembrar e fazer essa conexão, né? Então, nós vamos para a segunda, não usar o teu santo nome em vão. Isso é interessante, porque o povo era tão rude naquela época que foi melhor pecar pelo excesso. Então, não se falava o nome Deus. Falava o quê? Adonai, que é Senhor. Falava o nome, se referia a Deus como o nome. Yahvé, né, aquelas consoantes. Elohim, Adonai, que é misericórdia. Então, enfim, qualquer nome, menos Deus. Para evitar que levasse o seu santo nome em vão, que fizesse moeda de troca, que usasse de uma mediunidade em nome de Deus, né? Então, nos valer do nome Deus para qualquer interesse nosso, para enganar também, para agir de má fé, usando esse Deus como um escudo, como um cartão de visita, às vezes, né? Eu mesmo conheço uma pessoa que, quando é confrontada, ela diz, não fui eu, isso não acontece comigo, eu sou uma serva de Deus, né? Então, a gente usa como uma proteção para a gente. Então, iludir, a gente está iludindo a pessoa, a gente está enganando realmente, né? E a gente parte aí até para a questão dos médiuns, realmente, que às vezes não cobra dinheiro, mas tem a vaidade, recebe em prestígios, né, em favores, aquilo que ele está dando em nome de Deus, né? E aí vem lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Olha, gente, em Israel, nem o jumentinho trabalha no sábado, nem elevador funciona. Aí diz, guarda o dia do sábado, o Shabat. Mas qual era a intenção? Por que aconteceu isso na época? Porque os escravos trabalhavam todos os dias. Começou por aí, né? Então, o sábado era liberado. Mas o sábado não tem o trabalho, mas não tem um trabalho que não seja para Deus, na realidade. É um dia que não é um dia para se recolher apenas para descansar. Não é isso. Pelo contrário, a gente vê as lojas fechadas, até critica, acha ruim, né? Mas é um dia de festa para eles. É um dia de recolhimento espiritual, que eles celebram a presença de Deus. Eles ficam com a família, ou devem ficar com a família, eles se reúnem, preparam um jantar juntos, jantam no pôr do sol, tem música, eles cantam, né? Então é para ser um momento assim, pelo menos na Cabala fala assim, né? E a Cabala diz o seguinte, uma historinha, que tem uma música de boas-vindas, que essa música é cantada, que na hora do jantar, né, é uma parábola, chegam dois anjos, o anjo do bem e o anjo do mal, para saber se foi tudo feito direitinho, né? E aí, se esses anjos chegarem, tiver tudo bem, o anjo do bem vai dizer que seja assim no próximo Shabat. E aí o anjo do mal tem que concordar. Se for o contrário, não tiver ok, o anjo do mal vai dizer que seja assim no próximo Shabat. E aí o anjo do bem tem que concordar também, né? É uma parábola, mas é um incentivo para que ocorra tudo bem. Qual é o comparativo que a gente faz na doutrina espírita? A gente tem o evangelho no lar. O evangelho no lar é esse momento do Shabat da gente. É o momento que a gente fica com a família, né, que a gente conversa, a gente trata das questões, estuda Jesus, a Boa Nova. E Joana de Ângeles nos orienta, nesse dia, ela diz, permanece em casa, não sai de casa. Fica aproveitando esses fluidos salutares que os amigos espirituais vêm derramar sobre nós, né? Não liga a televisão, procura não falar de coisas fúteis, né? Ou seja, aproveita aquele momento o máximo possível. Como quem diz assim, para que o anjo do bem abençoe, e na próxima semana, seja da mesma forma, né? A Igreja Católica mudou para o domingo. Domingo e feriados católicos por interesse, né? Mas a lei é a mesma.
Então, a gente vê aí a lei do trabalho, né? Muito claro quando fala dessa libertação dos escravos nesse dia, né? E aí vem honrar teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Para os judeus, gente, prolongar o dia na terra era viver mais. Eles não tinham essa noção de mundo espiritual, era muito difícil para eles, né? E aí Jesus fala na linguagem deles também, né? E é o único que tem uma promessa, quando a gente falou, né? Que promessa é essa? Essa promessa é de um mundo melhor, talvez de um mundo de regeneração, né? Da nossa casa mental. E observem que não diz amar, diz honrar, ou seja, cuida, não envergonhe os pais, né? Jesus, olha só como ele honra os pais. Ele recebe o ofício da carpintaria de José, né? Ele fica com a família até os 30 e poucos anos de idade para depois seguir para o mecenato, ou seja, ele cumpre o dever dele com os pais dele para depois seguir para a sua missão, né? E aí a gente vê a lei de reprodução agindo aí, com o aperfeiçoamento das raças, né? Para melhorar o quê? O orgulho, homenagear os antepassados, né? A dívida que nós temos com os pais é uma dívida impagável. Eles cocriaram com Deus e nos deram a oportunidade de estar nessa escola, de estar nesse hospital, né? Então, dar dignidade, né? A reencarnação também. E aí a gente vai a partir de agora, para aqueles mandamentos que falam da nossa relação com o outro, com o semelhante, sem o qual nós não avançamos, não evoluímos, né? E aí começa o primeiro, não matarás. Não tirar a vida de ninguém. E aí a gente pensa, a Igreja Católica avançou um pouquinho, disse assim, não matar, nem causar outro dano no corpo ou na alma. Olha aí, se abrangendo. A si mesmo ou ao próximo. Aí a gente vê a questão do suicídio aí dentro. Nem a si mesmo, nem ao próximo. Né? Que a gente liga o quê? Com a lei de conservação. A questão do materialismo, os gozos terrestres, a morte, os animais. A gente não destruir nada que foi criado pelo Pai Celestial. Joana diz que nós devemos amar desde a natureza, desde o germe até o homem. Né? E entra também a lei de destruição. Guerras, homicídios, crueldade, pena de morte. A reflexão que nós podemos fazer dentro dessa lei, quando diz não matar, é o seguinte: o que é que está morrendo dentro de mim e o que é que eu estou matando no outro? Eu estou matando os sonhos do outro? Eu estou matando a autoestima? Eu estou criticando? Eu estou julgando a pessoa? E em mim? Será que eu me conheço? Será que eu tenho compaixão comigo? Né? Então, vai muito além do corpo. A gente pode falar espiritualmente, digamos assim. Né? A gente vai para não adulterarás, que a gente sabe que não é só uma questão de homem, mulher, né? Mas a gente fala realmente das consequências espirituais, no caso que a gente adultera. A Igreja Católica diz assim, guardar a castidade nas palavras e nas obras. Olha que legal. Aí, quem lesa alguém, lesa a si mesmo, diz Emmanuel. É a lei de causa e efeito funcionando, né? A gente adultera quando a gente engana, falsifica, né? Falta com a verdade, a gente mente. Toda vez que acontece isso, a quebra da confiança, algo em nós e no outro também se quebrou, né? Como um cristal. É difícil restabelecer. A doutrina espírita traz a questão de não adulterar o pensamento. Percebem? Quando na católica traz palavras e obras, a gente traz o pensamento. A gente vai mais lá atrás ainda, porque o Emmanuel já nos diz no livro Pensamento e Vida que tudo começa no pensamento. Nós plasmamos, né? Então, a gênese é no pensamento. Do pensamento é que nós vamos materializar. Vamos para a palavra, que já é o anúncio do que a gente vai materializar, né? E aí entra a lei da sociedade. Os laços de família que são importantes, né? Aí a gente tem que pensar na questão desse isolamento que já está tendo por conta da pandemia, um isolamento que já existia, por exemplo, dos idosos de nossas casas.
O idoso que ficava no quarto de trás, no quintal, ou o idoso que senta na mesa, mas ninguém fala com ele, ninguém conversa, né? Então, começa em casa. Começamos em casa, né? Para, na rua, fazer igual, na sociedade. Não roubarás. Aí a Igreja Católica completou assim: não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo, né? Será que só roubamos coisas materiais? Quando iludimos, quando desrespeitamos, quando subtraímos o direito à verdade, né? Quando a gente rouba um projeto, às vezes a gente não é empresa, tem um projeto e a gente não põe o nome da pessoa, não dá o crédito, né? Hoje eu elogiei uma peça de divulgação da Rai TV, a Chico, muito bonita que ele fez para a gente, para o NEP, e eu disse assim, que coisa mais linda, esse carimbo que fizeram aqui de Paulo Estevam, 80 anos, tal. Aí ele respondeu, Cris, esse carimbo quem fez foi fulano, não lembro o nome do rapaz agora. A ideia foi dele, tudo, mas ele podia não ter dado crédito, ele podia ter ficado para ele, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Eu não destruo só materialmente, mas intelectualmente, né? Eu também faço isso. E isso faz parte muito da lei de progresso. Quando a gente vai lá para os povos degenerados, a civilização, né? Qual é o objetivo do espiritismo? Qual é o adversário do espiritismo? É o materialismo. Então, a gente tem que estar sempre com esse ponto de vista espiritual, da imortalidade, e não só material, né? Essa é a grande abrangência, é a luz que a doutrina espírita traz para as leis, é esse, né? Aí depois a gente vê não levantar falso testemunho, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lei de igualdade, é a questão da gente não ver a trave do olho da gente, que é grande, e ver o cisquinho pequenininho do outro. E, na realidade, nossas questões são as questões do outro também, acontecendo de uma maneira diferente, em momentos diferentes. Divaldo Franco diz o seguinte, que todos nós somos iguais, mais ou menos iguais, que muda o endereço. Praticamente isso, né? E o Pentateuco, também, de Kardec, diz assim, que nós somos mais frágeis do que maus. Então, se a espiritualidade tem essa complacência com a gente, por que a gente não pode ter com o outro essa indulgência? Indulgência, nós estamos falando aqui de indulgência, né? Isso a gente vê também onde não levantar falso testemunho, muito atual, fake news, as maledicências, os falsos profetas, né? Espíritos fomentando ódio nas redes sociais, as pessoas que nós atacamos também na família, inclusive, né? E aí o Chico diz que o mal não merece revanche, mal nenhum. E se o mal existe, se é verdade, mesmo assim, para que eu divulgar? E se fosse comigo? Quando eu julgo uma pessoa, eu estou dando uma sentença, eu estou tirando dela o direito, pelo menos eu não estou reconhecendo o direito e a possibilidade dela mudar. Quando eu digo, fulano é assim, fulano é violento, ele não é, ele está. É um momento, né? A gente pode dizer assim. E aí vem guardar a castidade do pensamento e desejo. Olha, dos pensamentos e desejos. Não cobiçar as coisas alheias. Então, mesmo que eu não faça, mas eu pensei, eu desejei. E aí a gente lembra claramente do quê? Que traz para a gente o Espiritismo, a questão da intenção. A justiça de Deus e até a justiça humana, que não é perfeita, considera a questão da intenção, amenizando, por exemplo, punições na justiça. Então, o pensamento, onde é a raiz de tudo, é muito importante, né? E aí, o que é que acontece? Vem a lei de liberdade, no caso da doutrina espírita, que fala, inclusive, do livre-arbítrio. Como a gente está usando esse livre-arbítrio? Porque eu posso realmente pensar. E aí eu penso assim, eu não estou fazendo, eu estou só pensando, mas eu não fiz nada. Mas é a criação já da ideia. Já é a criação, né? Ela pode se formar. Por isso que a gente tem que deter já no pensamento, já guardar.
E o último, não cobiçarás a mulher do próximo, nem as coisas do próximo, né? Está assim no Pentateuco. A vida do outro, por exemplo. A gente vê a questão das redes sociais, a gente admirando a vida do outro, o outro que está sempre sorrindo nas fotos, que está sempre bem, num lugar bonito, e que a gente não sabe se aquilo ali é verdade. Mas aí a gente deseja a vida do outro, né? É uma insatisfação com a da gente, na realidade, se a gente inverter, né? Quando a gente relaciona os blocos de leis, as 3 primeiras, honrar pai e mãe, e as 5, né, últimas, ou seja, você com Deus, os seus pais, e você com o outro. Esses blocos também coincidem, porque traz o quê? A lei da doutrina espírita, uma lei de justiça, amor e caridade. Então, traz a justiça no primeiro bloco, cumprindo a lei com relação a Deus, traz o amor maternal e filial, aí vindo a questão da abnegação, dos ajustes dentro de casa, e por fim vem a caridade e amor ao próximo, que trata justamente da gente com o outro, né? Então isso é um resumo e a evolução, né, do amor, da verdade. Como já dissemos, Jesus vai além nisso, né? Interessante que o próximo capítulo no Evangelho segundo, no Livro dos Espíritos, é perfeição moral. Destrincha, pega essas leis e destrincha todinho. Por que isso é importante, destrinchar? Por que a gente fica recebendo essas leis? Né? Tem essa ligação. E lá mesmo tem dizendo que a gente precisa dessas orientações, os amigos espirituais dizem no Livro dos Espíritos, nós precisamos dessas orientações detalhadas, porque não temos condições ainda de simplesmente pensar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente não consegue praticar esse amor no dia a dia. Então tem que vir essas orientações de como praticar esse amor, que a gente ainda não conhece, o amor ágape, né? Como lá atrás eles não sabiam como era praticar também, como era ser obediente, praticar a lei, e a lei era obrigada a dizer, lava as mãos antes das refeições, né? Então, nessas comparações que a gente faz, a gente percebe a conexão, as leis de Deus imutáveis são as mesmas, o Espiritismo traz essa visão e da imortalidade. Nós nos perguntamos, como estamos revelando Deus através dessas leis? Para nós mesmos, como é que eu estou usando essas leis? Em meu próprio benefício, em meu favor. E como que eu estou revelando ela para o outro? Como é que o outro, quando me vê, lê essas leis? O que as pessoas estão lendo em mim? Eu acho que isso é uma reflexão que a gente poderia juntos, e aí eu vou chamar de volta meu colega, né, o Gledson, se ele puder, né, Gledson? Para a gente refletir junto sobre isso, né? Como é que eu revelo? Eu gosto muito, sabe, Gledson? Acho que você vai entender que você é da área aí mais ou menos também, né? Da parte prática, sabe? De trazer algo prático nas minhas conversas, que eu digo que eu não sou palestrante, não, eu converso, eu sou conversante. Então, eu gosto de trazer, porque a gente fala, tem gente que fala muito bonito, inclusive, né, de uma maneira muito rebuscada, aí a pessoa escuta, se emociona, né, tem uma boa vontade, mas aí pergunta, sim, mas e no dia a dia, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aplicar? Tá, tudo bem, é para ser assim, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou conseguir? Né? Então, eu acho interessante assim, a gente trazer para a prática, para o dia a dia, né? Para o pequeno, para ser possível. Porque a meta tem que ser possível, né, Gledson? Senão a gente desanima, né? A gente precisa de ter esse gostinho da vitória, ter esse gostinho da superação, para poder ter também o desejo, né? E confiar em si mesmo, de que é possível fazer um pouquinho mais, né? Muito bem. Cris, pensando nessa proposta que você já estava a falar e eu já estava a refletir, você veja que é sintonia, né? E me veio à mente uma passagem belíssima do livro de Paulo Estevão, quando Joquedebe, o pai de Abigail e Gesiel,
Gesiel, todos nós sabemos, é o espírito de Estevão, né? É o Estevão da história. E Joquedebe, ele tinha feito... O livro começa com uma jornada de Joquedebe até lá o imperador, e lá, quando ele chega lá na praça central, ele ouve falar que o imperador estaria lá a perdoar as dívidas, etc. e tal. E nesse sentido, no dia seguinte, ele volta para casa, desculpe, e quando ele chega em casa, ele conta ao filho que vai, então, ter com o imperador para poder reclamar as terras que, inclusive, lhe foram tiradas injustamente. Gesiel, que era um grande estudioso da palavra, da liturgia ali dos antigos, do Velho Testamento, ele pede ao pai que não fizesse aquilo. Meu pai, veja, que garantia nós temos de que ele não tomará o restante? Só temos isso, meu pai, só temos esse sítio, essa pequena propriedade. Se nós analisarmos esse quadro, eu acredito que a maioria dos espíritas deve ter lido essa obra, que é uma obra fantástica, Paulo Estevam, e para aqueles que não leram, eu peço, suplico que não percam tempo, e para os que não são espíritas, por favor, leiam-na. Então, nós vamos verificar que os problemas comezinhos naquela época são muito parecidos com os nossos problemas de hoje. Então, problemas de abuso de poder, problemas de abuso de autoridades de toda ordem, e também há aqueles que se dizem que são crentes ao Senhor, que devogam a moral estranha. A gente percebe isso porque eles não têm a percepção do que seja sentir Deus, o significado da palavra, seguir as suas orientações. E a gente vai ver logo isso quando há um distanciamento das ações. Então, naquele dia, o Gesiel pega, desesperado, abre lá a Escritura Sagrada e cai em Provérbios 3, salvo engano, 11, 12, onde diz mais ou menos assim: filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Mais ou menos assim. Porque Deus repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Então, o pai, o Joquedebe, se assusta com toda aquela coincidência estranha, e mesmo assim, tomado pelo ódio, pelo ímpeto, pelo impulso, ele vai, e a gente já sabe o que acontece. Ele perde o resto das terras, ao retornar ele coloca fogo nas outras terras que eram dele, e que agora pertenciam ao governador, e termina matando 2 colaboradores. Enfim, o Joquedebe termina assassinado por uma punição do imperador, e Gesiel condenado às galés, eternamente. A história começa com esse drama. E Abigail sofrendo um transtorno de estresse pós-traumático e indo parar em uma família que a acolhe e continua a sua criação. Então, vejamos, é um cenário muito parecido. Hoje, o Brasil, principalmente, que é a nossa realidade, eu estou fazendo esse introito para fazer uma pergunta para você. O Brasil, atualmente, se encontra, inclusive vários espíritas, se encontram mesmo que um pouco, tanto quanto, envolvido com algumas questões muito atuais. Todos nós estamos envolvidos, uns mais fleumaticamente, outros menos, principalmente com essa questão de política, de pessoas que se arvoram de uma moral, que se arvoram de Deus como bandeira de alguma coisa voltada à política, e, no entanto, quando a gente vai verificar o conteúdo e a forma dessas palavras, falam em violência, em fuzis, em detrimento de alimentos, de paz, de amor e caridade. Quando, então, nós nos deparamos com as leis morais, e eu vou pegar pelo final, e quando você traz aí o esmiuçar da lei de justiça, amor e caridade, por que você, pessoalmente, Cris, você acredita que esta lei resultaria no abarcamento de todas as outras? Ótima pergunta, né? Olha, primeiro eu queria dizer que
Paulo Estevão, completando 80 anos, né, do prefácio, pelo menos. Um amigo meu diz que ninguém pode desencarnar sem ler Paulo Estevão. Sem lê-lo. Concordo, seu Porque amigo. não é nem da doutrina espírita. É um livro internacional, premiado, né, que a cristandade toda reverencia, né? Então, Paulo Estevam está até acima disso. É um livro incrível. Eu acho que esse capítulo é Corações Flagelados, inclusive. Esse capítulo que você falou, que é o primeiro, se eu não me engano, Isso, né? é o É primeiro. o primeiro capítulo, Corações Flagelados, É o exatamente. primeiro. É impressionante, né? E a primeira coisa que a gente pensa é: no mundo existe injustiça, mas não injustiçados. Né? A Perfeito. doutrina espírita, ela ensina isso para a gente, que a gente pode até não saber, pode não ser dessa encarnação, mas com certeza se não é dessa, é de outras, né? Como nós somos informados pela espiritualidade, que isso não quer dizer que a gente tenha que baixar a cabeça, que a gente não tem que fazer a parte da gente, não, não é nada disso. A gente não está dizendo isso, mas a gente tem que ter uma compreensão para a gente também ter calma, tranquilidade, para a gente saber como pode resolver as coisas, qual a parte que me cabe, né? Até onde eu vou, até onde eu devo entregar a Deus. Eu entrego a Deus quando eu não tenho mais nada que fazer, né? Isso é justiça. Isso a gente está falando de justiça, né? O amor, Paulo Estevão, ele conseguiu fazer a transformação dele quando ele conheceu o amor, que foi Jesus, porque ele já tinha a lei, as leis mosaicas, ele já servia, mas faltava esse componente, ele tinha só a parte intelectual, né? Faltava o sentimento, aí foi o sentimento, o Cristo, o amor, que fez com que a humanidade dele, né, ver o outro, né, fez com que ele despertasse para isso. E aí a gente fecha realmente essas leis morais com a parte que é do outro, que é o da caridade, porque se não fosse o outro, né, Gledson, a gente não sabia nem como é que fazia fogo até hoje, porque a gente não ia se comunicar. Como é que a gente Verdade. estava na mesma? A gente ia estar lá ainda, né? Cheio de pelo, comendo osso, ia estar desse jeito. Então a gente só evolui com o outro, se relacionando, né? Quando a gente tem um outro que não é afeto, que é o nosso algoz, a gente considera temporariamente um algoz, ele é o mestre. Emmanuel nos diz, né? Os algozes são nossos mestres, nós temos que aprender a lição. Não é com a pessoa, é com a gente mesmo. No Paulo Estevão traz muito isso. O Paulo de Tarso mesmo disse que ele passou o tempo toda a vida tentando evangelizar os outros. Mas depois ele entendeu que era para evangelizar ele mesmo. Ele se evangelizar. Né? Então, a gente vê a questão das leis morais, das leis de Deus, a gente fica no meio, né? Fica numa situação realmente que a gente está no mundo, a gente precisa participar, é importante, a gente tem que fazer a parte da gente, mas a gente tem que pensar assim, o que é que Jesus faria no meu lugar? Perfeito. Porque às vezes nós temos dúvida até onde vamos, né? É normal, diante de tantas coisas que acontecem, né? E a gente tem que lembrar também, eu queria trazer algo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno, por Divaldo Franco, que tem uma mensagenzinha lá diretamente para os espíritas, né, Gledson? Que diz Exatamente. assim, nós estamos num momento de transição, num momento tenso, é o momento do nosso testemunho. Nós somos trabalhadores da última hora. Nós estamos na última hora. Então, nós estaremos na primeira hora do outro mundo. A gente tem que pensar nisso, não perder a esperança. E o que é que se pede do espírita nesse momento de tensão? Porque aqueles que estão contra a instalação do reino de Deus na Terra, estão contra o Cristo, eles vão atacar muito fortemente as relações entre as pessoas. Então a gente fica mais irritado, a gente fica intolerante, a gente fica impaciente, quer destruir o lar, destruir o ambiente de trabalho, porque dividir para reinar, é aquela história, né? Então o que é que pede a nós espíritas? Calma, tranquilidade, esperança, confiança. A gente tendo isso, a gente regula o outro, né? Trazendo uma expressão aí conhecida sua também, né? A gente tem essa capacidade de regular o outro pelo nosso estado emocional. Então, se eu mantenho a calma, a tranquilidade, mesmo que o outro chegue afobado, desesperado, eu consigo
chegar até ele, eu consigo regular a emoção dele também e esclarecer, porque realmente, para quem não tem o conhecimento da literatura espírita, é um momento muito difícil de você entender, né? É um momento que se agravam suicídios, por exemplo, suicídio em criança, que está lá em obras póstumas, Kardec já fala. Como é que a pessoa vai entender que uma criança de 7, 8 anos de idade não vê sentido na vida? É brincadeira. Como é que vai entender um negócio desse? E a gente está nesse momento, está dizendo lá, suicídios até em crianças. Então, é uma hora muito grave que a gente precisa manter a calma e para pensar. E mesmo que pense, e com o nosso livre-arbítrio a gente faça algo que não devia ou extrapole, sempre é hora de repensar. Sempre. Né? De voltar, de analisar melhor, de fazer diferente. O tempo todo a gente tem essa possibilidade, né? Kardec, complementando o que você está a falar, nós vamos encontrar na obra das revistas espíritas de 1858, quando das viagens de Kardec, ele vai começar um texto falando o seguinte: quando entre vós houver dissensões, houver discórdias, ficarei com aqueles que mais tiver praticado a caridade, porque ali estará a presença de Deus. Então, assim, é bem dentro do que você falou, nessa recomendação que você faz, a todo e qualquer espírita, e eu até diria a todo e qualquer cristão. Sim. Jesus, de forma alguma, ele admitiu a violência. E não nos custa lembrar que quando, daqueles momentos proximais à captura dele, quando Pedro reage com uma espada, cortando a orelha de um soldado, ele vai lá e coloca a orelha no lugar, segundo alguns evangelistas, e pega na mão de Pedro e diz: embainha a tua espada, porque de nada servirá. Então, é muito importante que nós espíritas, trabalhadores da última hora, nós cristãos que somos, que nos intitulamos, todo e qualquer de preceito religioso, ou não, né? Não precisamos de religião para nos ligar a Deus, de forma alguma. Então, todo e qualquer ser que busque essa espiritualidade dentro de si, de fato, nós estamos sendo convidados a, nesse momento, a ter uma fé raciocinada, conforme Kardec apregou, e que você trouxe logo na primeira lâmina da apresentação do tema da tua palestra hoje. A questão do esforço incessante em buscar a sustentação, a resistência contra essas más inclinações devidas, né? Isso aí eu estou dando uma interpretação minha. Mas quando ele vai falar lá no Evangelho, nessa questão, nessa mensagem aos espíritas, né? Naquela fase, naquele trecho belíssimo. Então, de fato, nós temos que ter muita calma, como você nos convidou, muita paciência, muito discernimento, né? De repente a gente precisa usar esses critérios daquele que observa sem paixões, sem indignação. Todos nós estamos indignados, né? E aí a gente não pode esquecer o que está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, quando daquele diálogo de Jesus e Ismael, quando Ismael vai reclamar a Jesus dizendo: Senhor, já estão lá escravizando os nossos irmãos africanos. Aí Jesus: Ismael, você não entendeu, foi nada. Escuta, sai em caravana e pega todos os espíritos segregados, deserdados desse orbe planetário, e coloque na Pátria do Cruzeiro. Lá, sim, há as verdadeiras condições para que todos possam se transformar. E o próprio Emmanuel, ele dá o testemunho de que ele é fruto dessa regeneração da Pátria do Cruzeiro, porque foi aqui que ele, então, fechou a sua evolução, né? Estrito senso. Então, nós estamos num momento, eu considero, um momento muito valioso, delicado, mas também valiosíssimo, porque nós estamos sendo convidados
a trazer à prática as leituras que as diversas matizes religiosas e de religiosidades apregoam, que é o exercício do bem, para o bem, pelo bem, esse código social maior de fazer ao próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Então, nós estamos exatamente nesse ponto, né? E na lei de amor, porque o que nós estamos vendo aí, aquilo que você falou foi formidável. É preciso dividir para que haja o domínio. Então, são coisas assim muito sutis e que, quando nós vamos estudar as leis morais, nós temos que entender essas leis morais a partir do ponto que nós estamos. Os processos históricos são relevantes, sim, claro, mas também se faz necessário, como você bem disse, que possamos tentar espelhar com a nossa realidade. Aqui não tem santos, ninguém tem asas aqui, ninguém tem auréola, não é o fato de estarmos na doutrina espírita, nessa militância, que irá nos fazer melhor ou pior do que quer que seja. Ao contrário, estamos na luta. E essa luta começa aqui e agora, através da nossa reforma íntima. Gostaria de relembrar aqui, para uma reflexão sua, se nessa expressão de Sócrates, quando lá diante do templo de Delfos, isso posto no livro A República, por Platão, o que sabemos de Sócrates, sabemos por ele, e ele vai lá, e quando ele olha lá no templo, cravado naquele granito, conhecer-se a si mesmo, porque essa frase não é dele, e sim tal, possivelmente de algum pré-socrático, né, porque não tinha autoria, ele para, reflete e vai dizer, caramba, então quem sou eu? De repente, nessa reflexão, ele vai para outro insight. Da onde eu vim? E para completar o babado, porque já estava bacana, para onde irei? Me parece que naquele momento, Sócrates conseguiu, pela inspiração divina, da espiritualidade que o amparava também naquela missão, naquele preparo do homem moderno. O homem ali, eu considero que ali nascia a psicologia. Então, no dia que eu fui, algumas décadas atrás, né, eu sou psicólogo clínico, cognitivo-comportamental, por isso que eu gostei de saber da sua especialização em psicologia positiva, porque é bacana isso, é uma ferramenta maravilhosa para quem milita com coach nessa área do desenvolvimento pessoal que você faz. E na época, quando eu fui orador da minha turma, eu pedi licença aos historiadores, principalmente a Schultz e Schultz, que é um casal que escreve sobre a história da psicologia. Eu pedi licença a eles e disse, vou discordar dos senhores, porque no meu entendimento, o pai da psicologia, ali nascia a psicologia, porque ele trouxe o homem para a reflexão de si, por si, para si. E veja, seria ali então uma impressão mesmo dessa consciência divina em nós. Ou seja, eu não sou isso. Esse negócio é tão perfeito, eu não posso me acreditar que eu sou essa estrutura de água e carbono. Um pouco careca, claro. Eu não posso acreditar que eu sou isso. Né? O que é que você compreende disso? Inclusive, o Sócrates, ele é um precursor, né? É um precursor. Ele tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no objetivo da obra, ele vem realmente com esses pensamentos como um precursor. Missionário, exatamente. E é tão perfeito assim, conhece-te a ti mesmo. Ninguém lembra do resto da frase, Gledson. Isso. E conhecerás o universo, né? E conhecerás todo o universo. Todo e aí universo. já está falando da gente. Não adianta a gente viver no exterior, né? É dentro, começa com a gente. Se a gente se conhece, isso é tão verdadeiro. Quando a gente se conhece, eu vou dar um exemplo. Como eu me conheço? Eu sei que eu sou uma pessoa que me irrito muito facilmente. Se eu me conheço, eu posso controlar. Então, eu vou dominar o outro também, porque eu estou controlando essa situação com o outro, fora de mim, a partir desse pressuposto que eu me conheço. Bom, se eu me conheço, eu vou controlar a situação, porque eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu devo dizer, o que eu não devo, né? Então, assim, é tão sábia essa frase, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo,
dominando a si, você vai dominar o universo. Conhecendo você se conhecendo, você conhece todo o universo, porque tudo está a partir de você, né? É muito bonito aí quando você trouxe também o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o nosso Emmanuel, né? Lá como o Padre Manuel da Nóbrega, que é quando ele faz o coroamento, depois de 15 séculos como Públio, e olha que ele morreu martirizado no meio do caminho como escravo, né? Nestório. Sim. Mas você veja que é justamente isso. Não é a matéria, não é o corpo. É tanto que Paulo traz isso em Coríntios, né? Na primeira carta Isso. dele. Não adianta falar todas essas línguas, entregar o seu corpo para o martírio se não tiver o amor. Sim. Ele não tinha o amor ainda, ele morreu, deu o corpo dele, foi martirizado, mas não tinha o amor ainda. Só conseguiu se entregar quando? Lá como o Padre Manuel da Nóbrega, aqui, num ambiente favorável, né? Numa terra escolhida, um ambiente perfeito, que traz todas essas almas atormentadas de vários lugares do mundo, para aqui ser aquele hospital, um hospital colônia, né, agradável, um lugar tão bonito, cheio de verde, né, cheio de azul, de mar, para que a gente, a misericórdia de Deus, para que a gente, mesmo com todas as nossas questões, nossas imperfeições, nossos crimes, com todos os nossos crimes, aqui tem um ambiente favorável para nos reabilitar. Né? Então, aqui, em contato com o simples, com a natureza, com os silvícolas, é que ele se entrega para o Cristo, é que ele compreende, né? É que ele transcende isso, essa questão, né? do material, como você falou, que é temporário, né? Que vai ficar aqui, o que vai sobreviver é o espírito, né? É isso que a doutrina espírita traz, né? Essa visão da imortalidade. Opa, mas do ponto de vista da imortalidade, qual é a minha situação? Em que ponto eu estou, né? Por que será que aconteceu isso? O que é que vem pela frente? Agora, quando a gente fica com a visão estreita só de uma existência, a gente não entende nada. E não aceita nada, e acha tudo injusto, realmente. Né? Então, assim, foi perfeita assim, a colocação que você fez, o que você trouxe agora, né? E trazendo Sócrates também para essa conversa da gente. Tudo começa por a gente. É como diz o Paulo, a gente tem que se evangelizar para evangelizar o outro. Mas não é impondo, nem fazendo proselitismo, nem falando não, viu? Né? Sim. Vai e prega o evangelho. Se precisar, fala, é com exemplo mesmo. É a gente sendo, né? Então, poxa, Isso. porque a gente não é o primeiro a fazer da maneira correta? Por que a gente fica só cobrando do outro? Isso O mesmo. problema do outro é do outro, não é comigo. Ele vai responder pelos atos dele. Né? Agora, o que é que está no meu campo de ação? Sem as paixões. Porque aí eu até adoeço, eu não aguento. Se continuar, né? O período de transação vai depender da gente. Ninguém sabe quanto Sim. tempo vai durar, não é, Gledson? Exatamente. E se Exatamente. durar? Misericórdia, se durar 300 anos, o que é que vai ser da gente? Pois é, 1000 acredito anos, uma que... transição, né? Parece que é isso, é em torno de 1000 anos, né? Exatamente. Gostei muito de você trazer esse tema, porque quando você falou que necessário, você repetiu a frase do Cristo, necessário, um dos elementos para que a gente pudesse passar bem diante, sem emparelhar com essas leis morais, a questão do amar o próximo como a si mesmo. E nesse sentido, eu pergunto sempre se as pessoas entendem o que tem nessa frase, porque uma das perguntas do Livro dos Espíritos é se Jesus então trouxe todo o ensinamento, e o que é que o Espiritismo então traria para nós de novidade, né? Mas o problema todo está aí, né? Quando Jesus então faz essa fala metafórica para toda a humanidade, que até hoje persiste essa fala, como ele mesmo disse, o tempo passaria, mas as palavras dele não. Tem coisas que as pessoas, que nós, precisamos desnudar. Quando se fala amar o próximo a si mesmo, inclusive eu fiz questão de escrever aqui de novo, porque eu milito também na docência superior, e às vezes quando eu estou no campo da psicologia a trabalhar os ensinamentos dessa ciência com os nossos queridos alunos, seja em graduação ou em especialização, eu coloco muito a questão da teoria de esquemas, falando para os nossos colegas que o esquema nada mais é do que essas questões de personalidade e de caráter que nós herdamos de nós mesmos, né?
Obviamente que aqui no ambiente espírita eu digo, a partir do entendimento das nossas existências que são continuadas, né? Dentro de um ambiente acadêmico, eu fico com o autor quando ele diz que essa herança é caracterológica. Então, eu não... Aí, mas, professor, o que é que significa caracterologia? É uma questão de genótipo. E paro por aí, porque eu não vou falar de espiritismo em ambiente acadêmico, porque gera maior confusão, né? Mas sutilmente a gente fala, a gente deixa. Nesse sentido, eu escrevo sempre essa frase, amar o próximo a si mesmo. E quando eu pego o verbo amar, que está nesse infinitivo, eu coloco lá, faço uma seta e coloco si mesmo. Então, amar a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, primeira ordem do dia, então Jesus inverteu a frase para que a gente tentasse fazer um esforço, porque a gente sempre foi muito moquinho, né, do juízo, né? Nós, seres humanos, sempre tivemos muita dificuldade de entendimento. É tanto que... Rebeldia mesmo, você está sendo gentil. Eu sou um moquinho do juízo, cabecinha oca, né? Não era a santa do pauco, não, era a cabecinha nossa que sempre foi de oquinha. Então, será que nós estamos nos amando, primeiramente? Porque eu só posso amar o outro depois de que eu comece a fazer esse trabalho comigo, né? Então, assim, e amar a mim mesmo exige todo esse processo daquele esforço incessante contra as más inclinações. Primeiro eu preciso me perceber como eu sou. Quem sou eu? Eu preciso responder essa pergunta. E responder essa pergunta, eu tenho que militar o autoconhecimento. As obras espíritas sérias já trazem esse axioma, essa afirmação, que o advento do Cristo foi revelador, beleza? Do Espiritismo, mais ainda o homem não vai conseguir se transformar se não for pelo processo do autoconhecimento. Essa cereja do bolo, essa tríade, essa vértice dessa tríade, vai depender do nosso esforço. Por isso que as mediunidades hoje são muito mais intuitivas do que a gente possa imaginar, né? São raras aquelas mediunidades inconscientes diretas, né? Em que o médium nada precisa da sua parte intelectual. Hoje, há uma necessidade do médium, do estudioso espírita, estar ali atento com as matizes axiológicas, teóricas, empiristas do espiritismo, da doutrina de luz, porque é o desenvolvimento dessa ciência eterna, dessa ciência que não se acabará nunca, né? Então, o comunicador, né, através do comunicante, vai precisar usar essa estrutura arquétipa ali desse conteúdo intelectual, daquele medianeiro, para poder dar sua mensagem. Mas isso vai depender da gente. E por que isso está sendo necessário? Por que essa condição está sendo necessária? Porque a transformação, como você disse muito bem na sua explanação, tem que ser inicialmente em nós, né? Se não for, o que será então do processo? Nesse sentido, vejamos que estamos então no momento em que temos que trabalhar aquele processo daquela lei maior de sociedade, de fazer ao outro, nesse exato momento de pandemia, aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. O que é que você entende disso aí? É a regra de ouro, né? Olha, o outro, a gente tem uma questão de alteridade, chamada alteridade, que é você reconhecer que o outro existe, que ele tem suas motivações, né? Que ele tem... Exatamente. O outro existe. E o outro, ele é referência para a gente. Em que sentido ajuda no autoconhecimento o outro? Quando eu não gosto de Gledson porque ele é sarcástico, por que eu me incomodo tanto? Por que me move tanto? Se eu podia simplesmente ignorar. Esse conteúdo tem dentro de mim. E eu nem sei. Eu acho que o problema é o outro, que é ele. O problema sempre é comigo. O problema sempre é meu. Né? A transformação é minha. Por isso que diz que é igual a senha de cartão de crédito, né? Pessoal, intransferível. Ninguém fazer. Eu tenho que fazer. Veja, Jesus foi quem trouxe essa proposta. A proposta é de Jesus. Porque todas as propostas não dão certo. Mudar governo,
mudar legislação. A única Regime. proposta, regime, a única proposta sustentável é a de Jesus. Qual é? Mudar o homem. Muda o homem, muda o que está ao redor. Perfeito. E aí dá tudo certo. Agora a gente só muda o que sabe, o que conhece. Né? Então a questão 919 do Livro dos Espíritos, gente, ela é perfeita. Eu dou treinamento, eu uso, eu mudo o nome, eu faço igual a você, Gledson. É coisa de gente doida, gente, né? A gente dessa área assim. A gente muda o nome, não diz do que está falando exatamente e faz. E segue aquele caminho, porque é perfeito o roteiro. Dá muito certo. Nossa, quando diz assim, olha, se você tem dúvida, porque às vezes é difícil a gente se autoanalisar, né? Eu posso ser tendenciosa. Ah, mas será que eu sou assim mesmo? Eu não sou tão assim, eu sou boazinha, não sou tão chata assim, não. Pergunta outro. Mas faz melhor, pergunta aquele que não gosta de tu. Porque exatamente. ele vai dizer sem nenhum constrangimento, não vai ter medo de magoar. Vai até gostar, né? E é algo muito melhor que vai além disso. Ele vai pensar assim, ué, ela me perguntou isso, ela está interessada em saber o que eu acho. Por que ela quer saber? Ela está preocupada com a questão, ela está com interesse em mudar, ela está reconhecendo, já vai quebrando ali, ó, a hostilidade, né? Que tem com um e com o outro. Você já fica mais simpático, né? Para o outro. Não, poxa vida, a pessoa foi até humilde, perguntou o que é que eu achava, levou em consideração minha opinião. Ali, ó, porque uma coisa é certa, a gente vai ser amigo de todos os nossos inimigos, né, Gledson? É da lei. A lei é de amor, é da lei. A gente vai se reconciliar. Agora, cabe a nós decidir se é hoje, se é amanhã. Agora tem que se reconciliar com a gente primeiro. Perfeito. Se amando. A gente só vai se reconciliar se a gente amar, se a gente tiver compaixão com a gente mesmo. Né? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente tem que fazer o outro, a gente tem que fazer primeiro com a gente. Tem que se conhecer, tem que compreender, tem que ter compaixão, tem que ter paciência com a gente mesmo, tem que dar uma chance para a gente mesmo e outra chance. É assim que a gente vai se fortalecendo, né? E aí as coisas, como num passo de mágica, vão se resolvendo, né? Porque a gente resolve aqui dentro, aí vai resolvendo fora também, né, Gledson? Sim, exatamente. Perfeito. Me diga uma coisa, como você gostaria de fazer uma reflexão final sobre o momento que nós estamos vivendo e o que você diria exatamente para todo aquele, independentemente de credo, de processo de religiosidade, que estivesse a nos ouvir agora, linkando com o tema do nosso estudo de hoje? O que você diria para a gente? A questão, a gente pode ir para a lei física até. Existe algo que rege, isso que funciona tão perfeitamente, o nosso corpo, a natureza, que nós fazemos parte dela, né, desse ecossistema. Então, é óbvio que há uma ordem. Ninguém está só, o mundo não está abandonado. Existe o que transcende, que você pode chamar de Deus, de energia, de natureza, chama do que quiser, não tem problema. Mas é óbvio que existe uma inteligência, além de uma matéria, de um corpo, que é perfeita, que funciona perfeitamente se a gente não interferisse, se a gente não atrapalhasse. Né? Então, é importante a gente se conciliar com essas leis, né? A gente se afinar com o nosso próximo, com a natureza, com os animais, né? Conosco mesmo, consultando a nossa consciência. Se a gente não quer consultar um manual, um evangelho, consulta a própria consciência, né? Isso. O que é certo, o que é errado? Qual é a consequência de eu fazer isso e de eu fazer aquilo? A consequência não só de hoje, mas daqui a um tempo, uma consequência a longo prazo, né? E se a gente for assim sincero, se a gente for honesto, for humilde, e a gente começar a andar alinhado com essa consciência que a gente está se conectando, que está dentro da gente mesmo, a gente vai facilitar tudo, né? A gente vai evitar mais sofrimentos, a gente vai conquistar essa felicidade muito mais rapidamente, a gente vai, no mínimo, conviver melhor. A gente vai, no mínimo, mesmo que ninguém mude, a gente mudando, eu convivendo melhor com a não mudança do outro.
né? Então é importante a gente fazer esse mergulho para dentro, a gente se equilibrar, se estabilizar, a gente cultivar o amor, se alimentar disso, porque é a gotinha d'água, mas que é a gotinha que faz parte do oceano. E a gente vai assim, Sim. vai de pouquinho, né? Nós somos milenares, 4,5 bilhões de anos aqui, então não dá saltos a natureza, mas é importante que a gente sempre continue caminhando, não pare, não desanime, né? Não ache que não vai dar certo, é sempre para frente, né? O retrovisor é só para referência do passado, como diz Emmanuel, mas é para frente que a gente está caminhando, né? Então, a minha última palavra seria da gente viver, confiar nessa ordem e confiar que vai dar tudo certo, fazer a nossa parte, né, dentro dessas leis, dessas regras de convivência, regra de ouro, que já é muita coisa, né? Já é muita coisa. Não faz ao próximo o que você não quer que faça com você. Isso já é muita coisa, né? Se a gente pensar só nisso, desconsiderar tudo, pensa nisso, né? E é que a gente segue e vai dar tudo certo, né? Tá tudo sob controle, tá tudo sob controle dentro de uma ordem. Existe uma ordem. Muito bem. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. E certamente isso tudo que você fala, nós temos a certeza de que Jesus está no leme. Ele tem solução para todas as contingências, sejam elas de emergências ou de urgências. Então, me parece que a palavra fé, esperança, né, alegria do viver, mesmo diante de tantas dores, confiança, mesmo diante de tanto sofrimento, mas que a gente possa, inclusive, agradecer por esse sofrimento, porque certamente poderia ter sido ou ser ainda pior, né? E acreditamos que a misericórdia é tamanhamente excelsa que ela vem na medida daquilo que a gente pode suportar. Isso, Cris, exatamente. foi muito bom ter você aqui, porque acreditamos em tudo que você falou, uma fala calcada nas leituras, em reflexões sérias, sinceras, sentidas. E é muito bom quando a gente percebe todo esse envolvimento pessoal com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente faz, né? Nós temos que ser realmente pessoas que nos encantemos todo dia com a vida, com o viver. Eu acredito que você, com a sua simplicidade, com a sua gentileza, com a sua doçura, com a sua motivação, com a sua esperança, você passou um pouquinho disso para a gente. E eu queria encerrar, e você vai fazer a prece, quer dizer, fazer no sentido de aceitar o convite. Então, todos os palestrantes que terminam, que fazem as falas, a gente passa, então, a condição de fazer a prece final. E, nesse sentido, eu queria, em nome da Sociedade Sergipana, que está aqui presente, assistindo-nos, agradecer a você, pedindo a Deus, rogando a Deus que Ele vele por você, pela sua família, por todos os seus, em nome dessa paz que você acabou de divulgar, dessa lei de amor que você acabou de crivar em nossos pensamentos, em nossas memórias. Então, muito felizes e emocionados estamos, e gostaria que você pudesse fazer, por gentileza, a nossa prece de encerramento. Muita gratidão. Gratidão é uma bênção, né? Ter a oportunidade de fazer uma prece junto com vocês, irmãos queridos, né? Obrigada pelo acolhimento tão carinhoso, pelo amor de vocês, pelos companheiros aqui, sergipanos, que estavam conosco, e de outros locais também, né? Aqui no chat. Então, já estamos envolvidos no amor do Cristo, né? Ele já está conosco. A gente, às vezes, aqui não percebe. Quem desejar fechar os olhos para melhor se concentrar, fique à vontade, né? Mestre amado, Rabi da Galileia, nós estamos aqui, Senhor, como aqueles de outrora que buscavam teu olhar, buscavam teu sorriso, a tua paz, as tuas orientações, o teu abraço, para que possamos nos banhar nesses eflúvios salutares que tu derramas sobre nós incessantemente. Queremos também agradecer por uma oportunidade tão preciosa de estar em companhia de amigos espirituais que nos amparam nesse momento, que nos inspiram, conduzem, de estarmos em companhia de amigos, de ideais,
Que a tua bênção, Senhor, recaia sobre todos nós, sobre aqueles também que dizemos não ser nossos afetos, mas que é uma questão de tempo, conforme a tua lei de amor, que tudo abarca, que tudo envolve, que tudo protege, que tudo anima, que tudo faz viver. Abençoa esse trabalho do nosso querido Gledson, do Chico Leite, que está no backstage conosco, para que eles prossigam sob tua tutela e em teu nome. Que assim seja. Muito obrigado, minha querida. Beijo Muita grande, paz para fiquem com Deus. todos. Vejamos agora a próxima lâmina aí, que será o nosso próximo evento. Redesenhando a dor, a conquista da liberdade espiritual. Esperamos vocês na próxima semana com a Lívia Poli, lá de São Paulo. Que ok? bom. Muita paz, gratidão por tudo. Um beijo enorme aí no seu Gratidão. coração. Tá Amém. joia? Muito obrigado. Obrigada.